Então, queridos, como nós temos feito já nas últimas semanas, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 11 até o verso 23, porém a análise vai ficar restrita apenas a 2 versículos, aos versos 22 e 23. Então, abram suas Bíblias aí em Atos capítulo 3, faremos a leitura dos versos 11 a 23. Então, se você já achou o texto, acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto, ou porque estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo, e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esses vocês ouvirão em tudo que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a este profeta será exterminado do meio do povo. Então, irmãos, vamos recapitular aqui o que nós temos visto até esse momento, deste que é o segundo sermão do apóstolo Pedro, narrado aqui neste livro, no livro dos Atos dos Apóstolos. Primeiramente, nós temos que lembrar qual foi o evento que abriu as portas para esta pregação que nós estamos analisando. Então, se você correr o olho aí para a primeira parte do capítulo 3, dos versos de 1 até 10, você verá ali o relato de um grande milagre que aconteceu ali, que foi proporcionado por Deus, que foi a cura de um coxo de nascença. Alguém que, conforme o texto diz, era conhecido de todas aquelas pessoas que estão ali. Era alguém que estava diariamente mendigando em um dos acessos ao templo de Jerusalém e que foi instantaneamente curado quando ele entrou em contato com os apóstolos Pedro e João. As demais pessoas que estavam por ali naquele dia onde esse milagre acontece, percebendo aquilo que tinha acontecido ali, conhecendo aquela pessoa que antes não conseguia dar um único passo sequer sozinho, e vendo ali ela restaurada, ao lado, em pé de Pedro e do João, logo elas se reúnem em torno dessas 3 personagens, aquele que foi curado e os 2 apóstolos, para saber como aquilo havia acontecido. Como era possível aquele homem que estava constantemente lá mendigando, enfermo, sem poder andar, estava lá saltando, glorificando a Deus, porque tinha sua saúde completamente restaurada. E aí Pedro observa essa multidão que se apresenta ali, que está ali pronta para ouvir algo, e ele entende que aquela é uma grande oportunidade que Deus havia aberto a ele. Uma oportunidade de evangelização, de transmitir as boas notícias que há em Jesus Cristo.
Só que o apóstolo, ele começa essa sua pregação evangelística expondo uma má notícia. Essa má notícia nós vemos dos versos 12 a 15. Nós já analisamos essas palavras anteriormente. Ao contrário do que aquelas pessoas achavam, nós temos que lembrar que são israelitas que estão indo ao templo. Eles estavam lá no templo prestando as suas orações ao Deus de Israel. Elas, na cabeça delas, no coração delas, elas pensavam que nós somos amigos de Deus. Nós estamos aqui buscando a Deus. E aí Pedro diz, olha, vocês estão redondamente equivocados. Eu tenho uma péssima notícia a dar para vocês. Vocês estão atuando como verdadeiros opositores de Deus. Deus levantou um homem do qual vocês conspiraram, vocês negaram, vocês traíram, vocês mataram aquele que Deus enviou. Portanto, vocês não são amigos de Deus. Vocês são verdadeiros inimigos do Senhor. Vocês agiram como grandes opositores. Aí no verso 16, Pedro dá aquela resposta que era o que as pessoas estavam querendo ouvir. Como o milagre aconteceu? E aí Pedro explica que o milagre só ocorre por conta do poder da fé. Uma fé colocada em Jesus e que nasce por meio de Jesus. A fé como uma confiança inabalável em Cristo, naquele homem que aquelas pessoas haviam negado e crucificado. Aquela fé, a fé colocada naquele Jesus que eles rejeitaram, foi que proporcionou a própria fé daquelas pessoas, a cura e principalmente a restauração completa de um homem enfermo. Depois, os versos 17 a 19, Pedro vai expor aqui que os israelitas, eles não tinham conhecimento dessas coisas. Eles eram incapazes de reconhecer quem Jesus é. Até mesmo a morte de Cristo, Pedro diz, faz parte do plano soberano do Senhor. Tudo o que aconteceu era necessário ter acontecido. E ele diz, vocês fizeram isso por ignorância. Mas ele ressalta que esta ignorância e o fato de Deus ser soberano sobre tudo não tornam aquelas pessoas inocentes. Olha, não é porque vocês não sabiam, não tinham conhecimento de que Jesus, esse que vocês mataram, é o Messias, que isso faz de vocês inocentes. Vocês continuam culpados pelo crime que cometeram. Não é porque Deus está no controle soberano de todas as coisas que faz de vocês também inocentes. Vocês são responsáveis pelos seus atos. E por conta disso, o que vocês precisam fazer? Se arrepender e crer. Vocês precisam se arrepender dessa condição que vocês se encontram de inimigos de Deus, e vocês precisam mudar a sua maneira de pensar sobre Jesus. Isso é conversão. Antes Jesus era um impostor para vocês. Antes Jesus era um mentiroso. Agora vocês sabem quem ele é. Ele é o Messias de Deus. Ele é aquele que veio para salvar. E aí vocês precisam sair dessa posição de quem considera Jesus um impostor para aqueles que consideram Jesus o Messias. E se unir a ele. E se tornarem discípulos a ele. E aí, com isso, Pedro também entrega algumas promessas em relação ao arrependimento e a conversão. A primeira dessas promessas nós vemos já no verso 19, que é o perdão dos pecados. Se vocês se arrependerem e se converterem, serão perdoados os seus pecados. E aí depois, no verso 21 e 22, Pedro vai além, ele acrescenta algumas promessas de cunho escatológico. Eles dizem, olha, não só perdão de pecados Deus nos promete, mas a promessa da chegada de tempos de refrigério. A promessa de que Cristo vai voltar para reinar. E há também a promessa de que um dia todas as coisas serão restauradas. Por isso, se arrependam e creiam. Se arrependam e se convertam. E hoje nós vamos avançar um pouco mais aqui na pregação, mais 2 versículos nessa análise do livro de Atos, em que agora Pedro, ele faz uso de um texto do Antigo Testamento com um propósito. Ele usa o texto para fazer uma indicação, para dar uma ordem e para apontar uma consequência. São as 3 partes aqui que ele vai usar com base no texto
do Antigo Testamento. Ele usa para fazer uma indicação, para dar uma ordem e apontar para uma consequência. Nós vamos iniciar aqui pela indicação que ele dá no verso 22. Ele diz ali: porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esses vocês ouvirão em tudo o que ele disser. Então Pedro aqui utiliza as escrituras para mostrar que os israelitas, para mostrar para eles, os israelitas, que o seu apelo por arrependimento e conversão não é simplesmente um salto no escuro. Não é simplesmente, olha, só creia. Creia no que nós estamos dizendo aqui. Jesus é o Messias. Sabe esse cara que foi morto aqui, que vocês mataram, que vocês crucificaram? Pois bem, ele é o Messias. Apenas acreditem nisso. Não, Pedro está dando aqui argumento. Ele está usando a racionalidade. Ele está fazendo os israelitas pensarem sobre isso, para que eles possam ter base para a fé. Imagine só, irmãos. Se esse povo aqui, ele deveria crer que uma pessoa que morreu, Jesus foi crucificado de uma forma que o próprio povo judeu entendia como um maldito de Deus. Na palavra de Deus diz que todo aquele que for pendurado no madeiro é um maldito do Senhor, ou seja, é alguém que foi amaldiçoado por Deus. Então, o povo judeu, ele olhava para Jesus crucificado e pensava: esse cara recebeu uma maldição de Deus, é por isso que ele morreu dessa forma cruel, dessa forma violenta. E aí Pedro está dizendo para eles: olha, creiam nele, creiam nesse cara aí, creiam nessa pessoa que vocês mataram crucificado, que vocês acham que é o maldito de Deus, porque ele é o Messias que virá reinar. Uma pessoa em sã consciência pensaria o quê? Como alguém que morreu pode se tornar rei? Como é que um cadáver pode governar alguma coisa? Se fosse só essa mensagem do apóstolo, eu diria a vocês: esses caras estão loucos. Essas pessoas que estão falando essas coisas, isso aqui não faz sentido algum. Não tem sentido nenhum essa mensagem. Mas não. Pedro vai mostrando os argumentos. Ele mostra que essa fé não é uma fé irracional. Se fosse racional, aí era fanatismo. Isso que é fanatismo, né? Quando eu falo em fanatismo religioso, é quando você crê em algo que você não consegue nem defender. Você não consegue explicar o porquê. Aqui ele está dando argumentos. Pedro está mostrando evidências. E principalmente ele está usando o próprio texto sagrado desse povo para mostrar que no passado os profetas deles já apontavam para isso. Já falavam que tudo isso iria acontecer. Tudo o que se passou com Jesus, Pedro está argumentando, era necessário. Precisava acontecer. Não porque Pedro quer que seja necessário. Ele diz: olha, isso era necessário porque as Escrituras diziam que isso iria acontecer. Os israelitas, eles só não estavam conseguindo enxergar isso no momento. E Pedro está aqui argumentando para que os olhos deles sejam abertos. E aí aqui Pedro faz uso de um texto que você encontra lá em Deuteronômio 18:15. Não precisa abrir, tá, irmãos? É o mesmo texto que nós vamos ler aqui. Só fica a referência para você anotar e depois conferir. Ele usa Deuteronômio 18:15. E aí ele mostra que Moisés, que é considerado para o judeu o maior de todos os profetas, o povo judeu tem essa consideração por Moisés, afinal de contas, Deus falou com Moisés de que forma? Face a face. Deus falou com Moisés face a face. E esse Moisés, um dia ele disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. Então Pedro ele faz uso desse texto profético para indicar que Jesus foi profetizado no passado. E que tudo o que estava acontecendo com Jesus, tudo que se passou na vida de Jesus, era cumprimento dessas profecias. Jesus cumpria os requisitos proféticos. Jesus é esse de quem Moisés falou no passado. A profecia diz que Deus levantaria um homem do meio dos irmãos deles. Ou seja, Deus levantaria em algum momento um homem que seria um israelita.
seria um judeu, seria um descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Foi isso que Deus fez. Jesus é um judeu? Sem dúvidas. Jesus é um filho de Davi. É um descendente legítimo ao trono de Israel. É alguém que vem da tribo de Judá. Depois, Moisés ainda diz que aquele homem que Deus levantaria em algum momento seria um profeta semelhante a ele. De que forma Jesus poderia ser considerado semelhante a Moisés? Será que ele é um profeta na semelhança de Moisés? Será que isso também se confirma? Será que a profecia essa se cumpre em Jesus? Então pensemos primeiro na pessoa de Moisés, em quem ele era. De que forma que Moisés se destacou dos demais profetas bíblicos? Foram vários os profetas ao longo da história de Israel. Mas de que forma Moisés se destacava deles? Por exemplo, em Deuteronômio 34, versos 10 a 12, é um texto que faz uma declaração forte sobre Moisés. O texto diz assim: nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Isso aqui, irmãos, não é que Deus ele vinha em forma humana e eles se comunicavam rosto a rosto, né? Face a face na ideia. Aqui é a ideia de uma comunicação direta. Era como se nós conversando num momento comum. Né? Nós vamos aqui no final do culto, conversamos face a face. Essa é a ideia, comunicação direta. Eu falo, você me responde. Ele diz, olha, com Moisés foi assim. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os oficiais e a toda a sua terra. O texto diz, olha assim, nunca houve ninguém que fez tantos sinais quanto Moisés. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Então Moisés, ele foi um homem que não só revelou a vontade de Deus para o povo, porque essa é a principal atribuição de um profeta, é revelar a palavra do Senhor para o povo, comunicar a vontade de Deus para as pessoas. Moisés não foi um homem que recebeu revelação por meio de sonhos e visões, como muitos profetas recebiam. Moisés falava com Deus, de maneira singular, comunicação direta. Além disso, Deus usou Moisés para realizar muitos sinais e maravilhas de uma maneira que não se viu até então. Lembra a história de Êxodo, as pragas do Egito, todos os grandes sinais, a travessia do Mar Vermelho, tudo que Deus fez naquele período com base na liderança profética de Moisés. Por fim, também poderíamos dizer aqui que Moisés não foi apenas um profeta no sentido de representar a Deus, de ser a voz de Deus no seu tempo. O ministério profético de Moisés também, Moisés atuava também como um grande líder do povo. Moisés, ele conduziu os israelitas e assumiu o papel de um libertador. Moisés, ele liderou a saída do povo de Deus do cativeiro do Egito. Ele foi o libertador daquelas pessoas naquele momento. E a gente pensa, será que Jesus ele se assemelha a Moisés nesses quesitos? Jesus tem um relacionamento com Deus do tipo face a face? Jesus diz em João 10,30, eu e o Pai somos um. Jesus superou Moisés nesse quesito. Porque ele não apenas se relaciona com Deus face a face, ele compartilha a mesma natureza de Deus. Jesus fez sinais e maravilhas na semelhança de Moisés? Sem sombra de dúvidas. Jesus fez de uma maneira ainda superior. Os sinais que Jesus operou demonstravam a sua autoridade, demonstravam o seu poder. E talvez o grande exemplo disso, o melhor exemplo que poderíamos dar dos sinais e milagres que Jesus fez, pode ser visto nas interações que ele teve com espíritos demoníacos, onde até mesmo os demônios se submetiam a Jesus. Será que Jesus foi um líder espiritual que libertou o povo de Deus de alguma coisa? Novamente, Jesus atua ainda de forma superior.
Porque o cativeiro do qual Jesus nos liberta é infinitamente pior do que apenas uma escravidão física de um povo sendo subjugado por outro. Jesus nos liberta do cativeiro do pecado. Ele é também um libertador. Então Cristo, ele não somente é semelhante a Moisés, porque ele é, mas ele excede Moisés em todos os aspectos. O próprio autor do livro de Hebreus, ele vai expor isso de maneira muito clara. Ele diz que Moisés, ele era um servo na casa de Deus, enquanto Jesus, ele é filho sobre a casa de Deus. O autor diz, olha, Moisés foi um servo na casa, mas Jesus, ele é além, ele é o filho sobre a casa. Ele diz, olha, Moisés, ele foi aquele que instituiu a primeira aliança com a nação de Israel. Mas essa aliança se tornou obsoleta. Cristo institui uma nova aliança, no seu próprio sangue, do qual abençoa as pessoas de todas as nações, e não apenas a nação de Israel. Então, em tudo, Cristo ele é semelhante a Moisés, mas, porém, em tudo também, Cristo é superior a Moisés. E aqui é altamente provável, irmãos, que Pedro, quando ele cita Deuteronômio aqui, ele tenha em mente uma experiência que ele teve com o Senhor Jesus. Que ele desfrutou pessoalmente, quando ele foi levado por Jesus até um monte, e naquele monte, Jesus se transfigurou na presença de alguns apóstolos, Pedro, Tiago e João. A experiência do monte da transfiguração. Lá em Mateus 17, verso 2 a 3, diz que Jesus foi transfigurado diante deles. E o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. O que Pedro faz aqui no verso 22 de Atos 3 é indicar que as Escrituras se cumprem em Jesus. É indicar qual é o profeta que Moisés estava se referindo. E esse profeta é Jesus, o Nazareno. Na sequência aqui, utilizando o mesmo texto profético, Pedro ele sai dessa indicação de apontar que Jesus é o profeta da qual Moisés falou, e ele usa o próprio texto para transmitir uma ordem. O verso 22 diz, porque Moisés disse, o Senhor Deus fará com que do meio de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Pedro faz uso do texto para entregar uma ordem. E não é uma ordem dele, apóstolo Pedro. É uma ordem de Deus. É uma ordem divina. Sendo Jesus um profeta, e conforme nós já vimos, o profeta é aquele que é a voz de Deus, não somente na semelhança de Moisés, mas superior ao próprio Moisés, tendo Deus ressuscitado Jesus, conforme Pedro diz, nós somos testemunhas, diz, nós vimos, nós estamos contando aquilo que nós presenciamos. O que será que o povo de Israel deveria fazer aqui? Deveriam dar ouvidos, deveriam estar atentos ao que esse profeta, que foi ressuscitado por Deus, tem a dizer. É isso que se espera, é a voz de Deus ali. Assim como um dia vocês ouviram Moisés, assim como um dia vocês seguiram a liderança de Moisés, o mesmo agora deve ser feito em relação a Jesus, o Nazareno, aquele que vocês antes desprezaram. Por quê? Porque Deus levantou ele para esse papel. E repare, irmãos, como Pedro deve ter em mente mesmo a experiência do Monte da Transfiguração. Porque olha só o que diz Mateus 17,5. Conta ali a experiência que eles tiveram, né? Falava ele ainda, Jesus, Moisés e Elias, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. E aqui, irmãos, talvez alguém pergunte, tá, pastor, mas os apóstolos, eles podiam escutar Jesus. Porque Jesus estava com eles, ficou com eles um bom tempo. Mas como que os israelitas agora
vão poder ouvir Jesus, escutar Jesus, se Jesus já foi assunto ao céu? Jesus já subiu ao céu. O próprio apóstolo Pedro diz que Jesus só voltará quando? Na consumação de todas as coisas. Como eles poderiam ouvir a voz desse profeta que já não está mais entre eles? E essa é uma boa pergunta. Como isso é possível? E aí nós podemos responder isso de algumas formas. Nós podemos olhar o próprio exemplo de Moisés, este grande líder do Antigo Testamento. Ele também não estava mais presente entre o povo. Ele não estava mais presente no primeiro século. Mas os israelitas permaneciam seguindo as suas palavras. Permaneciam ouvindo o que Moisés disse. De que forma? Por meio da Escritura Sagrada. Por meio da lei, por meio dos registros que eles tinham, o Antigo Testamento. E é claro que alguém aqui poderia ainda argumentar, tá, mas Moisés ele escreveu 5 livros da Bíblia. Ele escreveu com o próprio punho o Pentateuco. Jesus não escreveu nenhum. E realmente isso é verdade. É até curioso, né? Pensa, pô, por que Jesus não escreveu nenhum livro? Jesus poderia ter escrito, poderia ter registrado seu ensinamento ele mesmo, em vez de ter discípulos, se tranca num quarto e escreve. E depois entrega o registro escrito. Por que será que Jesus não escreveu? Não sabemos. Possivelmente, irmãos, porque ele sabia que se escrevesse, nós iríamos valorizar, e talvez muitos até idolatrar, esses registros que vieram dele mesmo. É como aquelas Bíblias que trazem as palavras de Jesus em vermelho, ou em letra destacada. Tem muita gente que só lê aquilo lá, e pensa, não, mas só isso que importa, é o que Jesus falou. O resto não é tão importante. Então, vê como a gente facilmente cai em erros. Né? Então, Deus tem os seus motivos para não ter Ele mesmo escrito a nós. Então, de que forma nós podemos ouvir Jesus? E a resposta, irmãos, está aqui mesmo em Atos, em um texto que nós já passamos por ele, em Atos 1:8. Atos capítulo 1, verso 8. Olha o que Jesus entrega aos discípulos, uma responsabilidade ali. Ele diz, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Deus entregou aos apóstolos essa responsabilidade. Deus entregou aquelas pessoas que estiveram com ele, que o acompanharam, que foram ensinados aos seus pés, que viram tudo o que aconteceu, que presenciaram os milagres, que estiveram com ele na vida, na morte, na ressurreição. Esses Deus deu a eles, Jesus entregou a eles uma autoridade especial para que eles fossem a voz de Cristo no mundo, para que eles fossem as testemunhas do Messias em todos os lugares. E estes homens foram aqueles que registraram nos livros que hoje nós temos tudo aquilo que eles viram e ouviram. Registraram cada orientação, cada palavra, cada exortação, cada encorajamento, cada doutrina de Jesus foi registrado. Eles escreveram, eles orientaram igrejas, orientaram pessoas acerca da doutrina de Cristo. Então, como nós podemos hoje, e como os israelitas poderiam no passado, manter os ouvidos atentos a Jesus? Os israelitas ali tinham que ouvir de Jesus por meio dos apóstolos, da doutrina apostólica. Nós hoje podemos ouvir Jesus por meio do Novo Testamento. É desta forma nós seguimos ouvindo a Jesus. Mas pastor, eu tenho sonhos com Jesus. Eu falo com Jesus do meu jeito. Eu sinto Ele falando no meu coração. E eu não ouvi uma coisa assim. Eu escuto seguido. E aí eu sempre pergunto para a pessoa depois que ela diz, e como você sabe que é Jesus e não o diabo? Como você sabe que esse sonho vem de Deus mesmo? Como você sabe que esse
essa palavra que está vindo ao seu coração vem do Senhor de fato. Porque existem muitas coisas que nós não conseguimos explicar. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, que as pessoas não podem desfrutar de experiências sobrenaturais, que elas são proibidas. Não é esse o caso. O que eu quero alertar, irmãos, é que se você desfruta de uma experiência sobrenatural, a primeira coisa que precisa fazer é comparar com as Escrituras. Essa palavra que veio ao meu coração, ela bate com a doutrina apostólica? Ela está de acordo com o que a Bíblia diz? Se eu desfrutei de algo pessoalmente, de maneira sobrenatural, eu também não posso querer impor aos outros isso. Todo mundo tem que viver a mesma experiência. Aí eu formo uma doutrina que todos têm que passar por tudo aquilo que eu passei. E tem muitos irmãos de nós, tem até um livro que foi escrito sobre isso, sobre a vida ordinária do cristão. Muitos de nós não teremos, não desfrutaremos dessas experiências. Agora, se nós ficarmos esperando e querendo, esperando, nós vamos nos frustrar. Senhor, por que o Senhor não me deu algo assim? Nós devemos estar contentes com aquilo que Deus nos deu. E fazer como Lutero, a tua palavra me basta. Se eu tiver uma experiência assim, graças a Deus por isso. Mas se eu não tiver, eu permaneço contente porque o Senhor me deu tudo aquilo que eu preciso. Está aqui. O que eu sei com certeza é que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é divinamente inspirada. E aí eu tenho uma fonte segura para ouvir Deus falando. E eu sei também que o meu coração é tremendamente enganoso. Eu sei que eu não posso me deixar levar e guiar por ele ou por emoções. Porque se eu me deixar guiar por mim mesmo, eu sei que eu vou andar por caminhos perigosos. Então você tem uma fonte que é segura. Por que você vai trocar? Não faça isso. Nós somos seres, irmãos, que sofremos influência constantemente. Nós somos moldados por tudo que nos influencia. Os nossos pais exercem influência sobre nós. Os nossos irmãos exercem influência sobre nós. Pessoas que nós gostamos de ouvir, de acompanhar, exercem influência. Os livros que nós lemos vão ter influência sobre nós. Os filmes que nós assistimos vão nos influenciar. Nós olhamos a nossa cultura hoje e ela sofre influência daquilo que é ditado. É inevitável, nós vivemos em uma grande rede de informações e que nós vamos absorvendo. E aquilo vai nos moldando. A nossa forma de pensar, a nossa maneira de se vestir, a nossa forma de agir, a nossa forma de nos relacionar, tudo vai sendo moldado por essas influências. Ninguém é isento disso, irmãos. E aí eu pergunto para que vocês reflitam. O que mais tem moldado a nossa mente? Eu falava com o irmão sobre isso essa semana. A quantidade de tempo que eu dedico para algo faz diferença, irmãos. Não caia no papinho do tempo de qualidade. Ah, mas eu tenho pouco tempo, mas é um tempo de qualidade. Isso aí não quer dizer nada. Isso é uma mentira. Vou dar um exemplo disso. Eu passo horas do meu dia assistindo séries na Netflix. Passo horas, maratono. Mas para a leitura da palavra de Deus, para ouvir Jesus, eu dedico 10 minutos do meu dia. E ainda com esforço. E aí eu vou dizer assim, mas veja só, pastor, são 10 minutos de ótima qualidade. Eu procuro me manter concentrado por 10 minutos. O que você acha, sinceramente, que vai moldar a sua mente? As horas da série que você assistiu ou os 10 minutos de palavra de Deus que você leu? O que você acha que vai moldar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de se vestir? Isso é besteira, irmãos. Aquilo que você mais se dedica, mais vai lhe influenciar.
Não existe tempo de qualidade, irmão. Sinto dizer. O tempo que você dedica a algo faz diferença. Então a primeira coisa que eu quero que você pense é quanto tempo eu tenho me dedicado a ouvir de Jesus. E aí eu não quero, obviamente, que você faça comparações em relação ao seu tempo de estudo no colégio, ao seu tempo de trabalho, porque essas são obrigações que nós temos. E essas coisas ordinárias da vida também glorificam a Deus. Deus é glorificado por meio do nosso trabalho, Deus é glorificado por meio do nosso estudo no colégio. Eu quero que você use por comparação o seu tempo livre. Será que a maneira como eu administro esse meu tempo livre reflete alguém que crê na importância desta ordem que Pedro está dando no texto de hoje? Será que o tempo que eu tenho disponível, eu tenho realmente levado a sério o que a Bíblia me diz que eu tenho que fazer? Renovar a minha mente, seguir o padrão de Deus, buscar o Senhor com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração. Será que eu tenho feito isso? Segunda coisa que eu quero alertá-los, de acordo com outra ordem bíblica, uma ordem que nós vamos encontrar lá na Epístola de Tiago, no capítulo 1, versos 22 a 25, onde Tiago diz assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Não se limitem simplesmente a ler, a ouvir Jesus. Ele coloca: ponham-na em prática. E ele traz a consequência: do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Ele diz: olha só, apenas ouvir não adianta. Você precisa buscar viver aquilo. Porque do contrário, você vai enganar a si mesmo. Olha o perigo disso, irmãos. E aqui entra a religiosidade. Você vem na igreja e se contenta com aquilo que você escuta no banco. Mas você esquece que ao longo da semana você também tem que cultuar Deus com base nas suas atitudes e com base em pôr em prática tudo aquilo que você tem aprendido. Do contrário, nós nos tornaremos religiosos mortos. Sepulcro caiado. Jesus falava aos religiosos do seu tempo: olha, vocês são bonitos por fora, mas por dentro está podre, está cheio de osso seco, cheirando mal. Por quê? Porque a gente apenas se reveste de religiosidade, de uma aparência, mas o coração continua pensando nas coisas do mundo, com uma mente dividida, com as perninhas abertas, quase fazendo espacato. Se amarmos o mundo, somos inimigos de Deus. O Senhor diz: você não consegue servir a dois senhores. Você não consegue devotar a sua vida ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Você precisa fazer uma escolha. E aí eu pergunto: vocês estão indo além do ouvir? Você tem se empenhado em praticar aquilo que você tem aprendido sobre Jesus? Você tem observado essa luta constante na sua vida, porque se torna uma luta, irmãos. Quando nós queremos obedecer a Deus como mais alta prioridade na sua vida, nós vamos enfrentar desafios grandes lá fora para mantermos um bom testemunho cristão. Você tem passado por essa renovação da mente, onde semanalmente você percebe: poxa, olha só, eu não sabia disso. Deus condena na Bíblia, eu não tinha noção. Agora eu sei. Poxa, mas como é que eu vou mudar isso? Vamos lá, seguimos em frente. Uma luta de cada vez. É inevitável, irmãos. É inevitável. Se nós quisermos viver como cristãos, e aqui eu digo discípulos de Cristo, o que Jesus diz aos seus discípulos? Olha, vocês serão como ovelhas no meio de lobos. A cena não é bonita. No mundo terei aflições. Mas perseverem. Perseverem, porque eu estarei com vocês até o fim. Eu estarei ao lado de vocês, lutando com vocês.
Nós temos que ter essa percepção. Nós temos que observar os perigos ao nosso redor. Muitas vezes a gente brinca com coisa séria, irmãos. Mas não tem problema. Eu vou assistir tal filme lá que é uma propaganda anticristã. Não, mas eu sei fazer o discernimento. Vai absorvendo veneno em gotinha para ver. Quando você menos percebe, está morto por dentro. Nós temos que estar atentos, irmãos. Temos que ter cuidado com aquilo que está moldando, especialmente os mais jovens. Os jovens acham, não, mas nós temos condições de discernir o erro. Não tem, irmãos. Eu também fui jovem e eu também achava que sabia tudo. E eu aprendi com o tempo que eu não sei nada. Até hoje eu não sei nada. Então nós temos que ser cuidadosos, escutem os mais velhos. Sejam ensináveis, prontos para ouvir, tardio para falar. Do que vocês têm alimentado o coração de vocês, irmãos? Do que? Nós temos que levar essa ordem muito a sério. Nós devemos fazer do ouvir a Cristo a nossa prioridade. Porque isso vai nos conduzir para a última parte dessa exposição. Porque existe aqui no texto, na pregação do apóstolo, uma consequência. Aqueles que não dão ouvidos a Cristo. Verso 23 diz: quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. Repare aqui que o verso 23 continua a citação das palavras de Moisés ditas no passado. Pedro lhe faz uso do mesmo texto profético para apontar por uma consequência de não dar ouvidos. E aqui a consequência é para aqueles que rejeitam Jesus. Aqueles que se recusam a ouvir a sua voz. E é mais um daqueles casos em que o texto bíblico, o pregador, o autor do livro, nesse caso aqui o apóstolo Pedro, ele está colocando ali a sua audiência, os israelitas, em um momento de tomada de decisão. Olha, eu estou aqui argumentando, estou expondo a vocês, então agora vocês têm uma escolha entre dois caminhos. Vocês vão ter que se decidir sobre isso. Apenas duas opções aqui, você não tem uma terceira. Vocês vão ter que se decidir sobre isso. De um lado, temos uma ordem de Deus. Jesus é o meu filho amado, aquele que eu me agrado, escutem o que ele diz. Do outro, você tem uma consequência para quem desobedece essa ordem de Deus. O texto diz, será exterminado do meio do povo. O que será que essa consequência aqui quer dizer? O que significa ser exterminado do meio do povo? E aqui nós temos que olhar para o contexto. Olhar para como aqueles ouvintes originais entenderiam isso. Até a primeira vinda de Jesus, antes do nascimento de Jesus, Deus ele poderia ser encontrado de que forma? Sabemos que quando Jesus vem, Deus ele é encontrado em Jesus, a expressão exata. A partir daquele momento é em Jesus. Mas antes, Deus ele poderia ser encontrado por meio de um povo que foi escolhido por Deus. Deus poderia ser encontrado ao olharmos para uma nação eleita. Uma nação da qual Deus entregou leis. Inclusive, Deus estabeleceu uma forma dele mesmo presencialmente habitar no meio daquele povo. Interessante isso, né? Deus ele habitava no meio de Israel. Lembram disso? Por um tempo numa tenda provisória, chamada de tabernáculo. Depois, em um templo fixado na cidade de Jerusalém, o primeiro construído, o templo de Salomão. Então aquela nação eleita, ela deveria ser luz para o mundo. De que forma? Quem olhasse para Israel deveria ver que aquele povo tinha algo que era incomparável. As outras nações deveriam olhar para Israel e ver a mão poderosa de Deus conduzindo aquele povo ao longo da história. Os outros povos, por meio de Israel, poderiam conhecer o único e verdadeiro Deus, o Criador. Mas nós sabemos que esta nação eleita falhou naquilo que eles deveriam fazer. Eles precisavam se manter fiéis, obedientes a Deus, para que Deus pudesse abençoá-los, conforme a lei dizia.
Com obediência do povo viriam bênçãos. Com desobediência viriam maldições. Mas, de qualquer forma, os ouvintes aqui de Pedro em Atos, eles tinham esse entendimento de que o único e verdadeiro Deus só poderia ser encontrado no judaísmo, no templo, por meio da antiga lei. Então, o que Pedro traz aqui, como revelação, é que Deus não pode mais ser encontrado assim. A partir da vinda de Jesus, para ser parte do povo de Deus, não importa mais se você é descendente físico de Abraão. Não importa mais se você frequenta o templo em Jerusalém. Não importa se você é obediente à lei mosaica. Se você não estiver unido a Cristo, ao Cristo de Deus, se você não se unir a Jesus em um relacionamento de discipulado, que está aos pés dele, ouvindo ele, buscando viver de acordo com o que ele diz, Pedro diz, você não faz parte do povo de Deus. Não importa se você nasceu na nação eleita. Se você não ouvir, você não é parte do povo. Quem não der ouvidos a Jesus será exterminado do meio do povo. Ou seja, mesmo que você nasça na família certa, como um descendente físico das promessas, se você não estiver unido a Jesus, não importa o que você faz, de onde você vem. Você não é um eleito de Deus para a salvação. É isso que significa. Essa é a mensagem que Pedro está trazendo aos israelitas. Não importa se vocês são israelitas. Se vocês não ouvirem esse profeta que Deus agora enviou, Jesus, o Messias, vocês estão fora do povo de Deus. A descendência física não importa. E isso tem que estar sempre muito claro, como precisava estar claro para eles naquele momento, também para nós hoje. A única maneira de fazer parte, de permanecer como povo amado de Deus, é trilhando o caminho da conversão e do arrependimento. É sendo aquele que reconhece a sua condição. Olha, até então eu era um inimigo de Deus. Por quê? Porque eu nunca sequer prestei atenção no que Jesus disse. Eu até ouvia falar de Jesus, mas eu nunca fui atrás das suas palavras. Eu nunca me interessei em aprender mais de Jesus. Hoje não. Hoje isso mudou. Eu vejo que a minha única esperança é Ele, então eu quero conhecê-lo mais, quero saber mais dele. Pedro está dizendo, olha, somente pessoas que entendem isso, que entendem a sua condição anterior de inimigo de Deus e que reconhece que Jesus é o Messias enviado e que agora está ouvindo a Jesus, somente esses são parte do povo amado do Senhor. É simples assim. Da mesma forma que é simples entender a consequência de não seguir este caminho. Para aqueles que continuam se recusando a obedecer a Cristo, só há uma consequência: separação, exclusão. E isso é sinônimo de destruição, castigo. E a gente sabe que a Bíblia ensina uma destruição completa, castigo eterno. E eu não falo isso com alegria, irmãos. Pelo contrário. Eu adoraria poder vir aqui e dizer que existem vários caminhos. Dizer que existem muitas formas de uma pessoa encontrar salvação. Olha, não é só aqui. Você pode buscar no espiritismo, no hinduísmo, no shintoísmo. Qualquer lugar você pode buscar, busque alguma coisa e você será salvo. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. É completamente contrário ao ensino de Cristo. É completamente contrário ao ensino apostólico. Jesus diz lá em Mateus 7, 13 a 14, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que a encontram. Irmãos, isso não é com a... Isso é o que Cristo disse. Eu gostaria muito que não fosse assim. Mas Jesus diz, olha, existem dois caminhos. Um caminho, ele é estreitinho.
E aqui o termo para estreito, irmãos, é quase uma catraca de ônibus, é um por vez. Essa é a ideia do texto original. E ele diz, olha, tem um caminho que é largo, onde multidões estão passando. E o que eu vou dizer agora pode até chocar alguém. Mas no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus, ele fala mais de inferno do que de céu. Nós vamos poder encontrar vários versículos que nos alertam a fugir deste caminho largo. Vários versículos. Vários versículos que falam de um lugar terrível onde são lançados todos aqueles que não querem dar ouvidos a Cristo. E essa é a má notícia bíblica. Essa é a má notícia. Ela é uma notícia terrível. A notícia de que, pelo que Jesus diz aqui, a maioria se perde e se perderá. Poucos serão despertados a ouvir a Cristo. Isso tem que servir de alerta a nós. Isso deve nos fazer ter os nossos ouvidos atentos. Então deixa eu ouvir como é que eu posso crer nisso, qual é o caminho que eu tenho que seguir. Porque a Bíblia também fala de uma outra notícia que é maravilhosa. Nós sabemos que Deus é um Deus amoroso. E da mesma forma que Ele nos alertou para a existência de um inferno literal, Ele também amorosamente nos apresenta um plano de salvação que nos leva a um céu igualmente literal. Um lugar de alegria, de plena felicidade, de ausência de dor. Existem vários versículos que nos mostram o caminho para este lugar. O caminho para não irmos, nós já sabemos, é não dar ouvidos. É fingir que Jesus não existe. É não querer ouvir o que Ele tem a dizer. E qual é o caminho para o outro lado? Qual que é a porta estreita? Dou graças a Deus porque Ele enviou o Seu Filho ao mundo. Não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por Ele. João 3,17. Quem nele crê não é condenado. Mas o que não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus, João 3,18. Ele não requer nada de nós, irmãos, no sentido de esforço. Ele não diz assim, olha, para você encontrar esse caminho estreito, você vai ter que ter méritos para chegar lá, porque não é todo mundo que consegue. Você vai ter que fazer uma romaria de tantos quilômetros de joelho. São poucos os que vão conseguir fazer isso. Não, ele diz, creia no Filho. Ouça a voz dele. Simples assim. Confie nele. Deposite a sua fé nele. Não confie em si mesmo em nenhuma outra coisa. Apenas nele. Irmãos, o simples fato da Bíblia existir, de nós temos aqui um livro diante de nós, que tem corrido o mundo há séculos. E no conteúdo desse livro, tem coisas que lidam diretamente com a nossa vida. Tem coisas que falam sobre destino eterno. A Bíblia fala de perguntas que a humanidade inteira tenta responder. De onde viemos? Por que existimos? Para onde vamos? O que há depois dessa vida? Todo mundo quer, em algum momento da vida, saber sobre isso. A Bíblia fala. Ela diz, ela tem respostas para isso. Só por esse motivo, irmãos, já deveria ser suficiente para aguçar a minha curiosidade. Eu quero ler. Eu quero saber, porque se aqui está falando sobre isso, se neste livro está dizendo sobre coisas da eternidade, eu preciso saber o que ele diz. E eu digo, deveria ser com todos os livros que se compromete a fazer isso. Alguns irmãos chocam quando vão lá em casa ver na biblioteca, eu tenho uma seção de livros que é o Alcorão, o livro dos Mormons, eu tenho tudo lá. O livro, o Evangelho de Allan Kardec, alguns irmãos, pastor, tu lê esse tipo de coisa? Mas claro que eu vou ler.
Esses livros também dizem ter um caminho. Eu preciso saber. Eu preciso entender o que eles estão dizendo. Mas aí quando você vai para a Bíblia, é um livro único, singular. É incomparável com todos esses outros livros. Nós deveríamos investigar a Bíblia e querer saber, será que ela é uma fonte confiável? A maioria dos outros livros que eu citei aqui usam a própria Bíblia. E muitas vezes de maneira distorcida, com erros, citando locais errados, personagens confusos que não remetem ao personagem bíblico. Mas e a Bíblia? É uma fonte confiável? Será que Jesus ele é um personagem histórico real? Será que o texto tem credibilidade? Nós deveríamos, irmãos, nos debruçar nisso, porque esse é um livro que está falando de coisas que nos interessam. E eu digo que muitas pessoas têm feito isso ao longo da história. Muitos têm exaustivamente estudado o conteúdo desse livro, estudado as evidências, questões arqueológicas. Muitos têm feito isso. E eu digo a vocês, irmãos, se esse fosse um livro de conto de fadas, se essa fosse uma história forjada e mentirosa, a Bíblia jamais teria sobrevivido a 2000 anos de ataque. A 2000 anos de ataque. Sem nenhuma contradição comprovada. O próprio texto que nós estamos vendo hoje, irmãos, cita personagens, pessoas que naquele tempo poderiam ser entrevistadas para saber quantas pessoas foram testemunhas desse milagre. Quem recebeu o livro de Atos dos Apóstolos originalmente podia muito bem conferir isso. Esse milagre aconteceu mesmo, porque teve uma multidão que presenciou. Várias pessoas testemunharam. O livro de Atos, ele não apresenta só uma história. Você tem ali vários itinerários de viagem com cidades, com locais onde os apóstolos passaram, com personagens onde são citados pelo nome, que tudo isso lá atrás poderia ser facilmente verificável. Atos teria desaparecido se houvesse contradições e mentiras, lá ainda nos primeiros séculos. Jamais teria chegado até nós. Então esses 2 versículos, irmãos, que nós analisamos hoje, eles são extremamente importantes. Porque eles nos colocam também em um ponto de decisão. Nós estamos aqui também entre uma escolha de 2 caminhos. E mais uma vez só existe 2. Não existe um caminho do meio. Ah, não, mas eu escuto Jesus, mas uma vez por mês. Ah, de vez em quando, quando me dá vontade. Isso não é discipulado, irmãos. Discipulado é um relacionamento de um aluno aos pés do seu mestre. É a busca genuína de um conhecimento que é diário. E aí essa escolha aqui, irmãos, vai determinar toda a nossa existência. E o meu apelo aqui é não brinque com isso. Não brinque com isso. A nossa escolha sobre este assunto determina não somente a nossa vida hoje, mas a nossa vida por vir. E aqui, irmãos, eu creio que se no tempo escatológico alguém não tomou a decisão certa neste dia de hoje, a pessoa vai se lembrar dessa pregação. Um dia eu ouvi sobre uma escolha. E eu não tomei a escolha que deveria ter tomado. Pedro aqui, ele aponta para Jesus como aquele que veio ao mundo para cumprir a palavra. Para ser o profeta que foi apontado no passado. Jesus, ele é Deus entre nós. Pedro, ele entregou uma ordem. Devemos ouvir Jesus em tudo o que ele disser, ou seja, precisamos viver como verdadeiros discípulos, sempre atentos e dedicados ao seu ensino. Ouvir e praticar. E saiba, essa é a decisão mais importante que nós vamos tomar na nossa vida. Nada é mais importante do que isso. A sua escolha profissional,
a escolha com quem você vai se relacionar, quem você vai... Nada disso é importante comparado a essa decisão. O que eu farei com Jesus de Nazaré? O que eu farei com as suas palavras que foram registradas neste livro? O que eu farei com a doutrina apostólica? Essa é a decisão mais importante de todas. Por quê? Porque ela tem uma consequência que é eterna. Quem não der ouvidos a Jesus será exterminado do povo. Será afastado para sempre da sua santa presença. E aí eu pergunto, irmãos, qual será a sua decisão sobre isso? Vamos orar. Amado Pai, bondoso Senhor, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado porque é por meio dela que nós podemos entender o teu plano. É por meio dela que nós podemos entender quem nós somos e a nossa situação diante de ti. O Senhor nos revela a nós que somos pecadores. E eu creio que é o Senhor também que nos dá o teu Santo Espírito para iluminar a nossa mente para essa verdade. Por isso eu peço, Pai, derrama o teu Espírito sobre nós aqui, Senhor. Sobre cada um de nós, Pai. Convence, Deus, desta verdade que é, sem sombra de dúvida, a maior e mais importante de todas. Nós estamos nesta vida em um tempo de tomada de decisão. Nós precisamos decidir entre uma escolha de dois caminhos. Jesus veio ao mundo. Jesus veio e revelou o Pai. Jesus veio e entregou todo o teu ensino, tudo aquilo que nós precisamos saber para sermos salvos do nosso pecado. Possamos crer nisso, Deus, e escolhermos o caminho que, conforme Jesus diz, é o caminho estreito, onde poucos acham por ele. Enquanto a maioria permanece mortos em seu delito e pecado, sem querer saber, sem querer conhecer, rejeitando diariamente Jesus em seus corações, que possamos nós diariamente reconhecer que Ele é Senhor sobre nós, dono da nossa vida, Pai. E que possamos, no nosso dia a dia, buscar ouvir a Cristo, dedicar tempo a isso, adquirir conteúdo que possa reformar a nossa mente, transformar o nosso coração, mudar o nosso viver. Porque a obediência sempre é a maior evidência de que realmente cremos e que realmente ouvimos ao Filho. Tenha misericórdia do que se perdem, Pai. Eu oro por todos aqueles que não creem, Senhor. Tantas pessoas que nos vêm à mente, amigos, queridos, familiares, que o Senhor possa estender a sua mão graciosa sobre esses também, Pai. Eu oro pelos familiares de cada um de nós aqui, Deus. Que o Senhor possa convencê-los também, e que o Senhor use a nossa vida para transmitir essa verdade, essa mensagem que é sem dúvida a mensagem mais importante de todas. Há salvação neste mundo, e essa salvação se encontra em Cristo. Precisamos apenas confiar nele e ouvir a sua voz. Nos ajuda, Pai, para sermos realmente instrumentos teus. Para que sejamos voz tuas neste mundo, anunciando tão grande e maravilhosa notícia. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.